Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, dessa vez do primeiro episódio da sexta temporada. Climatic Queen finalmente lançou, né? Porém foi em francês, não foi dublado aqui pelo Gloob, né? Tanto é que quando o episódio vier pra cá, não sei se vão manter Climatic Queen ou se vão traduzir para Rainha do Clima, uma vez que Daddy Cop virou Papai Cop, né? Mas vamos lá, o episódio já se inicia com aquela tela do aplicativo chamado Zoo, né? E nós vemos alguns vídeos, vemos um da Rose, vemos um perfil, né? Da Aurora e vemos a Chloe. Ela tá meio que fazendo uns concursos aqui e ali. E quem está mexendo no app do Zoo é o Adrian. E ele ainda tá meio triste por causa de tudo que aconteceu com o Gabriel e tal. Ele até vê um vídeo do Alec falando, né, que o programa de hoje vai ser dedicado ao Gabriel. Ele mandou um monte de mensagem pra Marinette, mas ela não respondeu. E aí que tá, ele tá no quarto dele, né, só que o local tá todo diferente, meio estranho. Que nem nós já tínhamos visto alguns episódios atrás, se não me engano foi em Revelador, talvez, enfim. Mas a Marinette tá lá na casa dela, arrumando um monte de coisas pra workshops e tal. E ela obviamente percebe que tá atrasada, né? Então, o Adrian vai lá, cozinha, né? Faz algumas panquecas pro café da manhã dele e da Natalie. Ela elogia bastante, diz que é uma delícia. A Marinette chega, né, pra buscá-lo e tal. Só que tem alguns paparazzi do lado de fora da mansão. Então o gorila vai e espanta os paparazzi com uma mangueira d'água. E aí a Marinette e o Adrian saem do encontro. E ele comenta, né, que, tipo, é bem bacana que ela tem essa paixão pela moda, por design, por criar coisas, mas ele não tem nada. Tipo, todas as atividades que ele fazia era porque o Gabriel mandava. Então ele não achou algo que ele realmente tenha gosto por isso. E aí a Marinette decide ajudá-lo, né? Só quando eles estacionam lá a scooter da Marinette num canto, quem aparece é o Vincent Asa dentro de uma lixeira. Mas a Marinette já diz, não, sem entrevista nem nada. Ela tira ele dali e o gorila vai jatada d'água no Vincent. Porém, nós vemos que a Aurora, né, que pra quem não lembra, a Aurora Borô é aquela lá que foi acomatizada em Tormenta na primeira temporada. É aquela garota do clima, se não me engano, ela é da turma do Mark e da Zoe, no François Dupont. E aí que tá, ela anda meio triste, meio pra baixo, porque ela tá participando de um concurso lá, que tá sendo promovido pela Chloe no aplicativo Zoo, né? E ela quer ganhar, só que ela não tá num top bacana. E quem aparece é essa amiga dela, a Aglaé, né? Aqui no Brasil ficou Ackley, ou Ackley. E sim, é a mesma menina que a Rose mencionou lá em Papai Cop, né? Quando a Zoe sugeriu que convidasse alguém pra Noite das Garotas. Se não me engano, também mencionaram a Sublime e a Ondine. Inclusive, a Ondine aparece nesse episódio com um design novo, mas isso fica pra depois. Essa é a Aglaé, né? É a Egli. Ela é amiga da Aurora, provavelmente da sala dela também. E apesar desse visual emo, ela é bem pra cima. Ela fica com uma plantinha específica lá, passando por cima da cabeça da Aurora para que ela não sinta sentimentos negativos, não seja acomatizada por um ultracoma e tal. E aí, a Aurora revela, né, que o prêmio desse primeiro lugar é um livro autografado da Claude Cantet. Tem várias fotos, né, de fenômenos climáticos, espaciais. E ela quer, né, ela se interessa por isso. Porém, ela não tem tantas curtidas assim. E aí a Egli menciona, né, que isso é bom, porque normalmente quem fica em primeiro lugar, querendo atenção, popularidade, vive fazendo coisas ruins, traindo uns aos outros, se escorando na infelicidade alheia e que a Aurora deve ser fiel a si mesma. Porém, a Aurora já fica com uma ideia, né, ouvindo a Egli falando. Então, a Marinette e o Adrian passam por alguns workshops. Só que aí que tá, a Aurora também tá nessas workshops e ela aproveita e fotografa o casal em várias ocasiões diferentes. E ela vai postando esses vídeos, essas fotos, e o ranking dela vai subindo na competição. E aí, meio que o Adrian não foi muito bem nessas workshops, ele não se identificou muito. E a Marinette disse que ele devia escolher o que quer tentar. Porém, a Egli continua, né,
A Egli não, perdão. A Aurora continua postando umas fake news aqui e ali. E aí a Marinette e o Eren vão tentar fazer coisas que ele quer. Por exemplo, aula de japonês, aula de poesia. Mas não dá muito certo pra Marinette, ela não tem afinidade com isso. A Aurora continua postando fake news, continua subindo posições, né? E aí a Marinette, ela acaba meio que pensando com ele o que é que vão fazer, porque não tá dando certo, mesmo ele fazendo as coisas que ele quer. Ele não achou uma paixão, alguma coisa que dê gosto mesmo pra ele. Em paralelo a isso, a Aurora, ela acaba trombando com a Diane, né? Aqui eu acho que vai ficar Diana ou Diane, que é uma outra garota, uma personagem nova, que tá, tipo, no top 1 da competição, né? E ela fala que, só fez um vídeo bobo e tal, essas coisas, mas ela comenta que é bom que a Aurora esteja no top 5, né? Porém, a Aurora sai dali triste, ela se tranca num quarto, né, lá num banheiro, sei lá, numa sala, dizendo que não vai ganhar, começa a chorar, e eis que, né, outra Akuma entra no guarda-chuva dela e a Chrysalis começa a conversar com sua próxima vítima. E diz, né, que ela não quer só ganhar o concurso, ela quer esse senso de ser vista, ela quer ser popular. E isso acaba entrando na cabeça da Aurora, que é akumatizada em Climate Queen. Não sabemos, novamente, se o título será traduzido para Rainha do Clima ou não, mas aqui está o design dela. Bem bacana, bem bonito, eu gostei. E aí, basicamente, cada pessoa que for atingida pelos raios da Climate Queen meio que vão virar seguidores dela. Vão, né, postar, comentar para subir o ranking mais ainda. E aí, né, vendo a confusão, o Eren e a Marinette levam a Egli para um lugar seguro. A Marinette dá a desculpa, né, de que deixou as coisas dela lá para workshop largada num canto. Ela não quer perder as coisas porque ela dá akumatizada. Só que aí isso é só uma desculpa pra ela se transformar. O Eren dá uma desculpa de que vai beber um copo, vai pegar um copo d'água pra Egli, e ele vai se esconde no elevador, se transforma em Cat Noir. E nossos heróis começam, né, a lutar contra a akumatizada. Tem uma hora que ela joga um trem na direção dos dois, o Cat Noir vai, cataclisma, o trem é bem bacana a cena. A Climate Queen joga os dois pra longe com a rajada de vento. É revelado que ela venceu o concurso, porém, mesmo assim, ela pensa que tudo isso foi com mentiras e manipulações, porém, isso não é o suficiente. A Chrysalis propõe, né, uma troca. Ela vai fazer com que a Climate Queen seja reconhecida mundialmente, seja muito famosa, com, claro, um pequeno favor: os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Ela concorda, né, e decide ir para a Torre Eiffel. A princípio, nossa Joaninha e o gatinho ficam meio confusos, né? Porém, aí que tá. A Torre Eiffel é uma grande torre, né? Ou seja, pode retransmitir sinais de rádio, de satélite, enfim. Vai afetar o mundo inteiro se a Climate Queen chegar lá e disparar os raios na torre, né? Eles se transformam em Cosmobug e Astro Cat para tentar alcançar a vilã, mas mesmo assim não conseguem. E aí, a Ladybug decide pedir reforços para o Max, né, que se transforma em Pegasus. Inclusive, o Markov meio que estava embutido num bracelete, alguma coisa assim, num relógio, sei lá. E ele meio que se transformou junto, então vai que ele registre tudo, né? Mas eu não tenho certeza. E aí, ok. Basicamente, o plano é o seguinte: o Cat Noir vai cataclismar a torre. O Pegasus faz, né, um portal lá, com viajar para que os três heróis cheguem na torre antes da Climate Queen. E aí o Cat Noir vai cataclismar a torre, enquanto a Ladybug e o Pegasus salvam os civis e os turistas que estão por ali. E aí, dá certo, né? A Climate Queen não consegue tocar na torre, porque ela foi destruída, e a Ladybug aproveita a distração para quebrar, né, o guarda-chuva dela. E aí, o Pegasus salva todo mundo com portais, a Ladybug captura o Ultra Akuma, purifica, faz o Miraculous Ladybug, tudo volta pro normal, e a Aurora se arrepende de tudo que ela fez, obviamente, né? Deixa eu botar a Aurora aqui de novo pra vocês. Isso. E aí, ok, ela explica que a motivação dela é porque ela queria um livro autografado da Claude sobre fenômenos climáticos que, tipo, ela começa a falar e o Cat Noir percebe que aquela é a paixão dela e que ela devia seguir isso, ser fiel a si mesma e não ficar se vendendo por causa de seguidores, de likes. Então, a Ladybug dá um talismã de proteção para Aurora
E a Chrysalis está lá, né, no esconderijo dela. A Cerise diz que, na próxima vez vai ser ou a Ladybug ou o Cat Noir que vai se descontrolar e ela vai aproveitar isso. A Aurora grava um vídeo de retratação, agora na comunidade da Joaninha, né? E ela filma um fenômeno que é um arco-íris duplo, que apareceu após a derrota dela, né? Então, a Marinette e o Aiden estão assistindo o vídeo, ele fica meio triste, mas ela diz que não importa quanto tempo demore, o Aiden vai encontrar a paixão dele e que ela vai apoiá-lo, mesmo que a paixão dele não envolva os dois fazendo alguma atividade juntos. Eles vão, se beijam. A Aurora nota, né, que o post dela foi curtido justamente pela Claude, então bem bacana, né, que ela conseguiu essa atenção. E o episódio acaba, porém nós temos uma cena pós-créditos que pega justamente de onde acabamos com a Adrianette, né? O Aiden decide voltar para casa. Ele tá voltando sozinho, né? A Marinette, ela evoluiu de certa forma, porque ela conseguiu resistir, ficar, não ir atrás dele. Só que aí que tá, quando o Aiden chega na mansão Agreste, ele começa a correr. E, tipo, ele fica correndo sem parar. E quem aparece é justamente ela, a Sublime Bartlett, né? E ela diz, caramba, você tá fugindo ou tá correndo? Não, ele é até que eu gosto. Ela, faz sentido, porque correr é uma mudança de cenário, né? Vem comigo, vou te mostrar um local bacana. E o episódio acaba justamente com a Sublime e o Adrian correndo por Paris. Bom, gente, esse foi o episódio, né? Foi um episódio 8,5 na minha opinião. Foi bem legal a temática dele, do sentido de dar um foco pro Adrian, né? O que é que ele quer fazer. Foi bacana mostrar o começo da amizade dele com a Sublime. Essa questão da Aurora ficou meio jogada. Tipo, beleza, dá pra entender, mas podiam ter trabalhado melhor. Porque, querendo ou não, esse episódio é quase uma cópia de Tormenta. Uma coisa que eu notei nessa temporada é que eles estão reutilizando muitas coisas das temporadas anteriores. Reciclaram Roger Cop, transformaram em Papai Cop. Agora a Tormenta, né, que transformaram em Climate Queen. E é isso, né? Inclusive o roteiro desse episódio foi escrito justamente pelo Thomas Astruc e pelo Sebastian Tibadiel, né? Porém, a review não acaba por aqui, pois eu tenho algumas curiosidades para falar sobre o episódio com vocês. Então, vamos lá, né? Climate Queen, o título desse episódio, é uma junção ou um trocadilho entre as palavras clima e rainha. Climate Queen, rainha do clima. Esse episódio marca a 5ª vez em que a Aurora é akumatizada. As outras vezes foram em Tormenta, que ela foi akumatizada pela primeira vez. Dia dos Heróis, parte 1, que ela foi reakumatizada por causa do Scarlet Moth. Mayura, que é Dia dos Heróis, parte 2, mesma coisa. Tormenta 2, que ela foi akumatizada em Tormenta mais uma vez, embora tenha sido um episódio de flashbacks. Mas, ao contrário das vezes anteriores, agora ela é uma versão aprimorada da Tormenta, no caso a Climate Queen, tornando-a a 8ª personagem a passar por isso. A primeira vez que isso aconteceu foi com a Chloe em Rainha Milagre, o diretor Damocles em Coruja Sombria lá na 5ª temporada no episódio Júbilo, o Kim em Humor Negro lá em... Peraí, eu vou pegar o nome do episódio aqui que eu esqueci. Mas foi o episódio 14 da temporada 5. Eu vou ver se eu encontro. Zombaria. Zombaria. A senhora Tsurugi, né? Como Matagi Yosen. A Layla como Hoaxer. E o Gabriel como Night Tormentor. Nessa 6ª temporada tivemos outro exemplo disso, que foi o próprio Roger em Papai Cop. Porém, apesar disso, a Aurora possui habilidades similares à da Tormenta, né? Não tem poderes completamente novos, ainda tem alguns reutilizados. Esse é o primeiro episódio do 2º arco, né, de história da saga Miraculous, embora não seja o primeiro cronologicamente. Calma que eu vou explicar isso. Esse episódio também faz paralelos com Tormenta, né, como eu falei, e ele possui a mesma civil akumatizada por um portador do Miraculous da borboleta e ganha poderes de controlar o clima. E aí que tá, Climate Queen é o primeiro episódio da 6ª temporada. Tormenta é um dos primeiros episódios da série. Não é o primeiro cronologicamente, mas se for seguir por ordem de lançamento, de produção, é o primeiro episódio da série. Nesse episódio é revelado que o Aiden não tem certeza do que quer fazer, agora que ele tá livre para fazer o que ele quiser, né? Já que todas as atividades anteriores dele eram impostas pelo Gabriel. Da mesma forma, o quarto dele tá passando por reformas, né? A Marinette até tenta ajudá-lo com isso.
E dentre as opções de workshops que vemos o casal fazendo, temos pintura, ciência, cozinhar, aprender japonês e poesia. Porém, ao voltar para casa, né, no final do episódio, o Aaron começa a correr, dessa forma encontrando finalmente uma atividade pela qual ele desenvolveu uma paixão, né? Foi justamente assim que ele conheceu a Sublime Bartlet, que é outra corredora, né? Os eventos desse episódio, obviamente, se passam cronologicamente antes de Sublimação, porque é a primeira aparição cronológica da Sublime. Nós descobrimos que o Aiden passou a fazer o café da manhã para si e para Natalie, né? Similar como o Gabriel fazia em Ilusão. Porém, de acordo com a Natalie, as panquecas do Aiden são muito melhores do que as do Gabriel, uma vez que essas são doces, fofinhas e deliciosas. E isso também é uma alusão à forma como a Marinette criticou as panquecas do Gabriel no episódio de Pretensão, dizendo que não tinham gosto, né? Falando um pouco do Zul, ele é uma nova rede social e nessa rede social tem comunidades que foram batizadas em homenagem aos animais de cada portador da equipe francesa de heróis, né? Ou seja, a Marinette, o Adrian e todos os Miraculers são parte de comunidades que representam seus respectivos animais dos Miraculous, né? A Chloe, ela faz parte da comunidade da abelha e a usa para aumentar a própria popularidade. Ela até promove, né, concursos para aqueles que fazem parte da comunidade da abelha, que nem a Aurora fazia, né? E ela proíbe de participar aqueles que fazem parte das comunidades joaninha, cabra, raposa, tartaruga e cavalo. Não sabemos se no futuro ela vai incluir mais alguma comunidade nessa lista negra, né? Mas enfim. Como nós vimos no episódio, a Aurora fazia parte da comunidade da abelha, mas após ver como o desejo por popularidade dela fez com que ela traísse seus amigos e a si mesma, né, e usasse as vidas pessoais deles para vencer o concurso, ela decidiu sair da comunidade da abelha e entrar na comunidade da Joaninha. É revelado que a Undine e a Manu se matricularam no François Dupont. É a primeira vez que vemos a Undine sem os trajes de banho dela. O redesign dela tá bem bonito, inclusive. E cronologicamente essa é a primeira vez em que personagens da primeira saga de Miraculous, ou seja, a saga dos Agrestes, né, se matriculam no François Dupont. Nessa temporada, a Kyoko também se matriculou, porém, a matrícula dela é lá em Papaicope, ou seja, depois. Tem uma nova professora no François Dupont, né, que é a professora de poesia, e ela está em uma cadeira de rodas, tornando-a uma das poucas personagens com deficiência a aparecer na série, né? Em uma cena, podemos ver o Vincent Asa na lixeira com o equipamento de filmagem dele, insistindo que o Aiden fale algumas palavrinhas sobre o pai. A Marinette justamente rejeita a oferta, né, e tira o Aiden dali. Isso é um foreshadowing para os eventos de Revelador. Na cena em que a Climate Queen usa uma das rajadas de vento dela para jogar a dupla principal de heróis longe, né, a Ladybug segura o cinto, a barra cauda, né, do Cat Noir, fazendo um paralelo com Tormenta. A transformação do Pegasus nesse episódio foi alterada, né? Por exemplo, antes da pose final dele, temos referência a Just Dance. Pois no canto inferior direito da tela, é possível ver que tem um bonequinho imitando as poses dele. Isso é um indicativo ao fato de que o Max gosta de videogames. E já vimos uma coisa parecida com isso, né? Em Papai Cop. Pois quando a Sabrina, nossa, quase não sai, se transformou em Miss Round, né? Mudando o traje dela, ela fez algumas embaixadinhas, pois ela gosta de futebol. Então é possível que se virmos mais transformações nessa temporada, elas sejam referentes às personalidades e os gostos pessoais de cada personagem, né? Porém, ok. Com o lançamento de Climate Queen, vamos meio que dar uma reorganizada, porque essa temporada não tá organizada na cronologia. Mas vamos lá. Com a ajuda de algumas pessoas na internet, eu consegui montar algo que é mais plausível. Cronologicamente, após o especial de Londres, qual seria o primeiro episódio? Lobo e a Voz. Por quê? Porque nele nós vemos o quarto do Adrian, e lá o quarto ainda não estava em reforma, ou seja, esse tem que ser um dos primeiros episódios. Em seguida, teríamos Daddy Cop. Por quê? Porque é aí que o traje da Sabrina muda e o Ray aparece pela primeira vez. Depois viria Climate Queen, pois o Ray aparece como um dos membros da comunidade da abelha, lá no celular da Aurora. E o Vincent já começa, né, a tirar algumas fotos que nós vimos no episódio Revelador. Em seguida teríamos o episódio Revelador, né, porque o novo traje da Miss Round aparece nas fotos no celular da Alia.
E também temos fotos dos episódios Climatic Queen e Papai Cop aparecendo nesse episódio. Porém, o prólogo, né, a cena inicial antes da abertura, quando todos os heróis da equipe evoluem seus poderes para não se destransformarem rápido, vem antes de Lobe a Voz. Ou seja, primeiro é esse flashback, depois essa ordem que eu passei para vocês. Em seguida, temos Sublimação. Porém, aí que tá, não sabemos se Sublimação vem antes ou depois de Revelador. Apenas que vem depois de Climatic Queen, porque obviamente a Sublime é introduzida no final de Climatic Queen. Eu coloquei Sublimação após Revelador só por causa do Vincent mesmo. E é claro, o último episódio dessa remessa, né, é a desenhista, porque a Caroline, a mãe da Sublime, já tinha sido akumatizada e ela foi entrevistada pela Alia e pelo Nino acerca disso. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Eu já modifiquei a playlist de Miraculous aqui no canal com a ordem cronológica dos episódios, pelo menos até onde eu tô conseguindo montar, né? Achar um sentido. Mas é isso. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. Deixa um like, se inscreva no canal, eu te ensino. E falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why